A gente vai trabalhar hoje, gente, o tema da sexualidade e do desejo, tá? É um tema importante. A Juliana também, eu já percebi que ela trabalhou com psicanálise, já fez psicanálise também, né? E eu trabalho com psicanálise há mais de 30 anos, eu e minha filha, trabalhamos muito com isso. E a gente quer trabalhar esse tema porque as pessoas imaginam, Juliana, que após a conversão, os desejos desaparecem, né? E eu tenho visto bastante publicação sua e eu fico feliz de ver essas publicações, porque a gente trabalha com tanta gente, atendo na vida muitas pessoas. Então eu vou começar contando um caso. Atendi na clínica um rapaz que durante 25 anos foi namorado de um outro homem. Ele era a mulher dessa relação. Ele cozinhava, ele passava, ele era a menina. Uma história de família muito terrível, de adoção, de menosprezo, de violência física, inclusive sexual. E ele foi para a clínica e ele se converteu. E ele falou para mim assim, eu queria muito me batizar. Eu disse, não há nenhum impedimento de batizar. Ah, mas eu sou um ex-gay. Eu falei, não tem problema, porque o evangelho é para todos e Deus ama todos. Na igreja há pessoas que continuam com seus conflitos, com seus pecados, e não há nenhum impedimento para que as pessoas possam ser batizadas. E eu batizei. Passando o batismo, ele me procurou numa outra sessão na clínica e disse, estou confuso. Eu disse, por que está confuso? Me converti, me entreguei para Jesus, me batizei, mas eu ainda tenho desejos homoafetivos. Eu ainda sinto coisas estranhas, eu ainda tenho carência afetiva. Eu disse, bem-vindo ao mundo. Esta é a realidade. A questão da conversão não elimina o desejo, mas ajuda a gente direcionar e ter uma escolha para com o desejo. Se nós vamos submeter a isso ou não. Porque nós só vamos ficar libertos do desejo na eternidade. Enquanto vivemos nessa terra, nós vamos sentir coisas estranhas, raiva, ódio, ressentimento, amargura, aflição e angústia, porque isso é coisa do humano, isso é coisa do mortal, né? A conversão não extirpa, não tira de nós tudo o que aconteceu no passado, mas nós podemos escolher não nos tornarmos reféns disso tudo, né? Então, é esse nossa live hoje, gente, sobre esse assunto. Então, quero fazer uma pergunta para a Juliana, ela começar a conversar com a gente aqui. Eu vi o seu livro, Cansei de Ser Gay. Legal, muito legal o tema. Então, eu quero que você coloque e fala para a gente como foi essa sua conversão e como é para você, todos os dias, lidar com toda forma de desejo possível que possa existir dentro da gente, dentro do ser humano. Juliana, fica à vontade. Então, boa noite, pastor. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Nós tínhamos essa live marcada para abril e eu peguei Covid pela segunda vez e pipoquei, né? Não lhe retornei, a gente acabou não fazendo a live, foi a primeira vez que isso aconteceu e eu lhe peço perdão aqui publicamente. Eu realmente fiquei muito abatida emocionalmente por conta do segundo Covid. E realmente essa questão, pastor, do desejo, sabe? É uma das perguntas que a gente mais recebe, né? Com relação ao desejo. E aonde que fica o meu desejo? Porque ouve muito também, e pastor deve ouvir, né? Mas pastor, me converti e o meu desejo permanece. E as pessoas, eles vêm até num tom de cobrança, né, pastor? Mas a pessoa que se converte não foi liberta? Não foi liberta? Como se o desejo fosse algo demoníaco, que a gente tivesse que se libertar. O desejo, na verdade, ele vem de Deus, né? Deus nos deu os desejos. Mas os desejos são dominados pela queda, assim como toda a criação. Toda a genética, toda a nossa biologia, toda a criação, toda a natureza foi contaminada pela queda. E os nossos desejos também foram. Os nossos desejos também foram contaminados. E se tornaram cobiça, desejos descontrolados, né? Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui. O senhor tinha perguntado a respeito dos comentários, né?
a gente pode deixar, por mim não tem problema. Mas se o senhor quiser colocar um comentário fixado aqui, pastor, do tema da live, eu acho interessante que o pessoal entra e sabe a respeito do que nós estamos conversando. Ótimo. Eu pelo menos gosto de entrar na live e saber o tema, né? Para ver se me interessa ou não. Pronto. Então, beleza. Eu não vi aqui, para mim não fixou ainda não, pastor, mas não tem problema não. Para mim está fixado aqui, ó, desejo vezes sexualidade. Então tá. Então para o pessoal deve estar aparecendo também. Eu acho que porque eu convidei você, acho que parece para cá, né? Mas tá presente aqui. Tá bom. Então, o senhor perguntou a respeito de como que é conviver com desejos, né? Todos os dias. Depende do desejo, né, pastor? Porque eu não convivo com desejos descontrolados mais, né? No momento que eu entreguei a minha vida para Jesus e eu comecei a crescer em graça diante de Deus e conhecimento e amadurecimento e autoconhecimento, eu não tenho mais que viver com desejos insuportáveis. Isso não é uma realidade, né? Porque a palavra de Deus diz que o poder, a tirania que existia sobre a minha vida, que me impulsionava a ser governada por desejos, por instintos, ela foi extirpada, ela foi removida por Cristo, né? Cristo removeu o poder que havia sobre a minha vida, o poder do pecado, ele não existe mais. Então, o que existe? Existe memória, existe hábito, existe comportamento, existe sim um desejo de voltar à morte, desejos de morte, como Paulo fala, que são desejos incontrolados. Agora, desejo de voltar ao vômito, que é voltar ao pecado, não existe mais sobre a minha vida. Então, eu não tenho que conviver com esse peso, né? Eu não sei se foi essa a pergunta, desejos homossexuais. Eu tenho sexualidade por 12 anos, mas eu não tenho que conviver com desejos tiranos hoje sobre a minha vida. Eles não existem mais. Primeiro, porque assim, Cristo removeu o poder do pecado. Então não existe mais esse tirano. Agora, o desejo permaneceu? Sim. Mas eu comecei uma busca, pastor, de compreender esses desejos. Sabe? Eu comecei numa busca, numa investigação que para mim foi saudável, que pode não ser para todo mundo, né? Que para algumas pessoas podem não interessar, mas para mim foi interessante buscar e compreender o quanto os meus desejos eles tinham sido influenciados. E eu entendi que eles foram. Eu entendi que eles foram muito influenciados. E entendi também que buscar uma vida de saciar aqueles desejos, na verdade, não fariam com que eles fossem saciados. Muito pelo contrário, eles me gerariam outros desejos. Outros desejos que não seriam supridos. Porque a gente sabe que o desejo ele não se sacia, né? Ele não se supre. A necessidade sim, mas o desejo não. O desejo, quando realizado, ele não é saciado, muito pelo contrário. A partir de um desejo saciado, nós vamos criar outros desejos para correr atrás. Isso é tão interessante, né, Juliana, que a psicanálise trabalha tanto com isso. Eu trabalho muito com Lacan, que ele mostra que o desejo não sacia o próprio desejo. Por isso que o Lacan criou o tal do objeto A, que é tão interessante em Lacan, que ele diz que o objeto A era a causa do desejo. Quer dizer, ele dizia que o ser humano, para buscar saciar essa falta interior, ele busca qualquer forma de objeto para saciar o desejo. Mas o Lacan é categórico, embora não cristão, católico, mas categórico, dizendo que o desejo jamais é planificado. E por isso que existe uma troca constante de objeto, porque o objeto não sacia o desejo plenamente, ele não é planificado. E a gente entende isso, compreende isso plenamente mesmo.
Eu falo sempre assim, a ideologia de gênero se baseia muito nisso, porque o homem fica buscando novas formas de satisfação, abarcando, tentando compreender o que pode preencher essa falta, o ser faltoso, e ele está sempre em frustração, porque nada o preenche. É uma grande verdade isso. Então, explica-se muitas ideologias do mundo para mostrar que o ser humano sem Cristo Jesus e sem ser planificado pelo Espírito Santo, ele vai buscar toda forma de desejo e nunca vai ser planificado. Essa é a verdade. Exatamente. Porque Cristo não deixou, né, pastor? Ele não deixou para práticas ou para ninguém nos saciar plenamente. Mas é um atributo que ele reservou para ele, né? Então, é interessante que a gente percebe que desde o início, quando a gente nasce, a gente aparentemente já nasce com desejos, né? Que precisam ser satisfeitos pelo outro, que não serão satisfeitos por nós, pela nossa imaturidade, mas deverão, a partir do nosso choro, da nossa queixa, né? Do nosso mal-estar, do nosso grito, né? A gente sinaliza que estamos com faltas. E espera, então, que o outro venha e nos sacie pela nossa imaturidade, né? Que não nos permite nos livrar dos nossos desejos. Mas, na verdade, estes não são desejos, né? São necessidades. Porque a gente não nasce com desejos, nós nascemos com necessidades. E as necessidades, elas são supridas, elas são saciadas. Mas aí a gente começa a crescer e, infelizmente, essa fase de ser bebê, de ser imaturo e de gritar e de chorar para que o outro sacie a nossa necessidade, o nosso desejo, ela não passa, né, por todo mundo. Alguns fixam nessa fase de estarem constantemente gritando ao mundo para saciar os seus vazios interiores, a sua insatisfação infantil, de ser suprido, né, de ser suprido de coisas que, na verdade, não vão nos satisfazer. E que nós transformamos esses desejos, que muitas vezes são imaturos, são necessidades, algumas necessidades legítimas. Quais? De afeto, de amor, de intimidade, de relação, né? Que são, na verdade, transformadas em demandas. E quando a gente transforma essas necessidades em demandas, a gente coloca elas como alvo da nossa vida. E elas não são, né? Elas são secundárias. Porque nós conseguimos viver sem suprir os nossos desejos. Nós conseguimos. Sim. É um engano. Né? Nesse tempo, né, pastor, eu vejo um engano onde a gente vive transformando o desejo em identidade, transformando o desejo em essência do ser humano, desejo em genética, em biologia. E não é. A gente sabe disso, né? É isso mesmo. Transformar em genética e biologia, é isso mesmo. E interessante, né, Juliana, quando o Lacan falava que o desejo do humano é o desejo do outro, porque o outro, ao perceber ser faltoso, se lança para esse outro, esperando com que esse outro possa prover e possa suprir o seu desejo. Lacan tinha essa sacada dele. O desejo do humano é o desejo do outro. Já que eu não tenho, não possuo, eu me lanço para o outro, esperando com que esse outro me possa planificar. O que acontece é que esse outro é tão falho quanto eu sou falho. E esse outro também se lança para o outro, para que o outro... E o que vai acontecer é a frustração, a decepção constante. Por isso que as relações são tão conturbadas. Você falou uma coisa plena, perfeita. Se transforma em demanda. Qual é a demanda que o outro tem para comigo? O que eu espero do outro? Ou como Lacan dizia, o que o outro quer de mim? O que o outro espera de mim? E aí o que acontece, e acho que acontece muito isso na homossexualidade, eu atendi muito paciente na minha vida assim, Juliana, é que o ser humano se transforma no desejo do outro, ou seja, ele é um corpo objetificado para suprir a demanda do outro, sem estar implicado nesse próprio desejo. Ele é um objeto do outro, ele se transforma no objeto do outro, o objeto inclusive sexual, porque eu vivo para tamponar esse outro, para tampar a falta do outro. E aí não há relação. O que existe é uma relação de conveniência. Eu estou tamponando esse outro. Mas e onde eu estou em tudo isso?
eu sou objeto do desejo do outro. Eu sempre digo isso para paciente meu. O problema não é a escolha sexual que você tem, consciente ou inconsciente, ou o que você faz. O problema é que você está sempre tentando tamponar o vazio do outro, se transformando num objeto para o desejo do outro. E aí você não existe, não há sujeito, não há um ser presente. O que existe é alguém que tampona o outro. E aí é um problema. É um problema porque você está alienado. É um sujeito alienado diante do seu próprio desejo. É isso que acontece. Exatamente. Nós estamos conscientes de que temos um desejo, mas não temos consciência, somos ignorantes com relação à causa desse desejo, né? Ao que impulsiona esse desejo. Então, eu vejo que é uma das marcas dessa maturidade, né? Você deixar de ser um objeto de desejo e passar a ser um objeto desejante. Então, agora eu desejo. É isso. Né? Mas essa relação que o senhor falou é excelente, pastor, porque ela evidencia o sujeito na fixação do bebê. Né? Perfeitamente. E uma das coisas que é ótimo ser bebê é que é uma fase que passa. Né? A melhor coisa de ser criança é que ela passa. E a gente começa a ser responsável pelos nossos desejos. Né? Responsável, pelo menos, no mínimo, eu acho que no mínimo, racionalizar e interpretar o seu desejo. Porque o que mais a gente tem hoje são esses bebês de 40 anos que a gente fala, né, pastor? 40 anos e 90 quilos, desejando e fixado no eu sinto. Eu sinto, eu desejo, eu quero, eu gosto, eu quero, eu vivo. E aí eu esperneio como uma criança no supermercado querendo um Kinder Ovo, porque eu desejo. Eu desejo, eu desejo. Então eu sou movido ainda pela mesma coisa que era movida na idade de 2 anos. Pelo que eu sinto, pelo que eu sinto, pelo que eu sinto. Então, é o que você falou, né, Juliana? É fixação, né? Ela fica fixada nessa etapa de vida no qual ela não se transforma num sujeito desejante, se transforma no desejo do cuidado do outro continuamente e a pessoa não amadurece na vida. É o que você falou, é 50, 60, 30 anos de idade e continua emocionalmente como um bebê, que fica gritando pelo outro, esperando do outro um suprimento, uma provisão que não vai ser nunca planificado. E as trocas dos objetos são muito constantes. Porque eu tenho que trocar de objeto. Porque o objeto que eu uso não me sacia plenamente. Aí é heterossexual, é bissexual, é trissexual, é poliamor, é ideologia de gênero. Agora, essa semana eu vi uma coisa que eu fiquei bobo, né? Um grupo de pessoas no Brasil que está agora falando o seguinte: nós estamos nos relacionando sexualmente com a Terra. Sim, eu pensei, faz tempo, pastor. São os ecossexuais. Faz tempo. Tem mais de 150 mil seguidores, os ecossexuais. Eles transam com a grama, pastor. Olha aí. E você viu o outro que tem agora, que é o autossexual. A pessoa transa consigo mesma. Isso é masturbação, né? É para ver como que nada desses objetos saciam realmente. A fome de Deus é tão intensa e buscam descedentar a sede. É a mulher samaritana, né, Juliana? Tivesse 5, o que tens não é teu marido, se você beber da água que eu lhe der, vai fazer em você uma fonte. É a mulher samaritana, está ali claramente. Jesus antecipou Lacan e o Freud. Sim. Por isso que a gente trabalha para que as pessoas cheguem nessa maturidade. Por que você deseja esse objeto? O que esse objeto te promete? Né? O que atrai você nesse objeto? E objeto pode ser um comportamento, uma pessoa, uma pornografia, uma masturbação, uma comida, uma prática, né? O que esse desejo ele vem te prometendo? Porque ele precisa ser decifrado, né, pastor? Senão a gente continua entregando o nosso coração, entregando o nosso corpo, entregando os nossos sonhos para algo que promete uma satisfação que não está nele cumprir. Não está na masturbação, não está na pornografia, não está na imoralidade sexual, aquilo que ele está prometendo. Não está. Porque não está nele a satisfação plena, mas a satisfação parcial.
O problema é que Sim. nós nos acostumamos com pobreza sexual. Nós acostumamos com migalha sexual, com um gozo pobre, e na derrota, como a autogratificação na pornografia, um sexo solitário, um monólogo sexual. Nós acostumamos com essa bandeja de miséria que Satanás nos promete, dizendo que Sim. ali é plenitude, que ali é satisfação. Né? E assim, eu estava dando uma lida aqui hoje à tarde em algumas coisas, né? E assim, é um desejo que aparentemente, sabe, ele se mascara de um prazer. Nós achamos que o desejo é a busca pelo prazer. Mas, na verdade, não é. Né? Na verdade, o nosso desejo ele vai nos presentear com alguma coisa. E não é o prazer. Não é. Ele vai nos presentear com um objeto que nos promete, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim. Estava, né, Sim. a mulher de frente para a árvore, e o que aquela árvore prometia? Qual era a sedução? Né? Qual era o engodo? O engodo era ser igual a Deus. Essa era a promessa. Né? Essa era a promessa por trás do desejo, né? Que era envolvente. Né? Qual é a promessa? Que o desejo que nós temos hoje, quem sabe por imoralidades, por pornografia, qual é a promessa por trás do desejo? Intimidade, né? Consolo, Satisfação. alívio, companhia, Alívio. satisfação, Sim. né? E aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer para começar a escrutinar esse desejo, porque ele precisa ser escrutinado, ele precisa ser jogado luz sobre esse desejo. Do contrário, ele continua oculto e nos governando, e a gente precisa ficar aqui desse lado, né, pastor, ouvindo as mesmas frases. Eu não consigo, Sim. eu não dou conta, eu não consigo, eu não consigo. Ué, mas já parou para olhar o que você está buscando? Porque, na verdade, o desejo ele aponta para um objeto do lado de fora, que pode ser uma pessoa, pode ser uma prática, pode ser uma pornografia, Sim. mas, na verdade, ele está revelando algo que está ali dentro. Qual é a falta? Sim. É carência? É o quê? É solidão? É tédio? É raiva? É ira? O que ele está apontando do lado de dentro? O que ele está denunciando do lado de dentro? E está apontando, porque aí é o jogo da cobiça, né? A cobiça, ela aponta para esse salvador do meu desejo desesperado do lado de fora. E ela fala, olha, está ali, na pornografia, está naquela cama, está naquele gozo com aquela pessoa, está naquele abraço com o igual, está naquela boca, está naquele chat de pegação, a sua salvação, a redenção do seu problema está ali. Né? Está ali. E a gente sabe que não está ali. Só que é uma mentira gostosa de acreditar naquele momento, porque tudo que a gente quer naquele momento é se ver livre daquela emoção que a gente não quer lidar, que é uma ira, que é uma angústia, que é uma carência, que é um tédio, que é uma quarentena, né? Que é uma pressão no trabalho. A gente não quer lidar com aquelas coisas e a gente quer algo rápido para, assim, evitar de lidar com a denúncia que está sendo feita dentro do meu coração. E Perfeitamente. quando a gente não quer lidar, então a gente busca esses escapes do lado de fora que a cobiça está apontando. Olha, é ali em casas de programa, é ali em chats de pegação, é ali em pontos de prostituição, é ali que você vai encontrar essa satisfação. E a gente gosta de acreditar nessas mentiras, pastor. E vai, sabe? E vai como se aquele desejo fosse, então, cumprir a sua promessa de alívio, de companhia, sabe? De me trazer paz, de me trazer consolo, de me trazer satisfação. Só que, como a gente já falou aqui, não está no pecado trazer a satisfação. Então, na verdade, né, o desejo, ele vai nos presentear com a realidade. E a realidade é um bônus, né? Que se chama
depois de consumado, né, se chama o quê? Culpa, condenação, vergonha, nojo, sabe? Desconforto, que é isso que ele vai realmente nos presentear, né? Mas ele promete outras coisas. Não é isso que ele promete. Desde o Éden, né, Juliana? A gente vive do Éden com essa promessa falsa, mentirosa. Quando a Eva ela é e Adão, os dois, o diabo consegue desconstruir a palavra de Deus, a obediência, a submissão, e ele consegue fazer com que eles acreditem que aquilo vai trazer para eles o tal do conhecimento do bem e do mal, que eles serão como Deus. É essa mentira que contou-se lá no Éden e que se conta hoje continuamente. É isso que vai saciar você. Acontece que a pessoa vai viver de frustração em frustração, em frustração, decepção, porque nunca vai encontrar esse objeto à altura. Você falou do Tiago, né? Quando o apóstolo Tiago fala, a tentação vem dos nossos próprios desejos. Quer dizer, existe um objeto externo, mas existe um desejo interno. Quer dizer, o problema não é nem lá fora, o problema está aqui dentro. Porque se lá fora existe algo que me chama ao pecado, eu só correspondo porque aqui dentro me responde a isso. Quando o diabo tentou Jesus, e Jesus disse assim, ó, o príncipe desse mundo se aproxima, mas ele não tem nada em mim. Nada em mim. Quer dizer, ele não pode beber nada de mim. Eu não ofereço nada para ele, né? Então, eu creio que lidar com desejo é o que Paulo vai dizer inúmeras vezes, da gente aprender a morrer para isso todos os dias. Não há cristianismo sem morte, não há cristianismo sem cruz. Colossenses 3,5, Paulo diz assim, ó, mortificai, pois as obras do corpo. Estou crucificado com Cristo. Longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tudo me é lícito, mas não me convém. Eu não vou deixar com que isso me domine. Então, o que eu digo sempre é, a questão da sexualidade, homossexualidade, lá da infância, que se constrói na infância tudo isso, é uma escolha inconsciente. A pessoa não sabe nem porque ele tem uma atração diversa, diferente, esquisita demais. Bom, a partir do momento em que ele tem consciência, passa a ser uma escolha. Eu escolho por não viver assim. Eu escolho por não optar por isso. Eu escolho por não viver esse tipo de desejo. Isso não vai me dominar. É isso que as pessoas têm que entender. Porque, assim, a pessoa fica buscando, por que é homossexual? Por que é lésbica? Por que eu tenho esse desejo esquisito ou estranho? Ou porque, como atendi muitos homens casados, mas que têm uma homoafetividade, um desejo sexual por outro homem. São muitos homens que, na minha vida, eu atendi. Então, de onde surgiu isso? São 1000 possibilidades de ter surgido. Muitas coisas podem acontecer. Acontece que o evangelho não aponta só para o que aconteceu, aponta para aquilo que Deus pode fazer. Como lá em João 9, que os discípulos perguntaram quem pecou para que esse cara nascesse cego. Jesus disse, é o seguinte, gente, não importa quem pecou, para a gente o que importa é o que eu posso fazer daqui para frente. E eu vou curar esse cara. Então, como que eu posso lidar com o desejo? Eu preciso aprender a tomar essa cruz todo dia. Entender que isso é um engodo, é um engano na minha vida. E o quanto eu preciso parar e pensar de que satisfação eu preciso para descedentar a minha sede interior todos os dias. Não é só quando eu me converto uma vez na vida. São todos os dias que eu preciso me apropriar desse Espírito Santo que me encha, me planifique para enfrentar os desejos carnais. Sim. Exatamente, pastor. E eu acredito muito, pastor, que quando esses desejos eles são interpretados, porque eles são plenamente passíveis de interpretação, né? A gente sabe disso. Quando eles são interpretados e trabalhados e a luz vem sobre esses desejos, eu acredito que eles perdem a força demais, pastor. Eu tenho vivido isso em 9 anos que eu tenho de conversão. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar algumas questões
emocionais, que eu acredito, né? Respeito quem não acredita, mas eu acredito que esses desejos foram influenciados por questões que aconteceram na minha vida. Então, quando você, sabe, se dispõe a olhar para a sua própria história, né, você começa a entender algumas coisas que aparentemente não tinham resposta. E que, quem sabe, muitas pessoas estão escoradas, né, ou ancoradas na frase que é: eu nasci assim. Eu nasci assim, com esse desejo. E precisam dessa escora, muitos precisam desse argumento para conseguir viver em paz diante de si mesmo e diante da sociedade. Porque é fácil, se você nasceu assim, com esses desejos, você realmente não tem o que fazer. Ou até tem, né? Porque não é porque nasceu com desejos assim ou assado que você se obriga a obedecer esses desejos. Então, assim, nem que tivesse nascido com esses desejos, né? Você não é obrigado a obedecer esses desejos. Agora, a gente acredita que ninguém nasce com desejos homossexuais. Pelo menos eu não acredito. E a ciência não comprova isso. Muito pelo contrário, a ciência refuta o gene homossexual. Né? O maior projeto de genética do mundo, né? Nos diz o Dr. Francis Collins que na genética não há comprovação de um gene gay. Né? Na ciência não há comprovação. Se fosse assim, seria um determinismo psíquico, seria um determinismo biológico. E a gente não crê em determinismo psíquico, como também depressão, ansiedade, angústia, ou até muitos transtornos. Ah, a pessoa nasceu assim. Não, isso é construído pelas relações parentais primárias, todas as histórias. 99% de rapazes que atendi em vítima de homossexualidade, ou vivendo em homossexualidade, foram rapazes que sofreram abuso na sua infância. Isso é uma estatística muito presente. Abuso sexual sofrido na sua infância. Maioria absoluta, rapazes que sofreram abuso sexual. Eu acredito que seja, sim, um fator, pastor. É um fator, Zé. Acredito que seja um fator. Eu não acredito que seja especificamente determinante, né? Mas eu acredito que o que é determinante, todos nós já nascemos com, que foi o que você falou no início, que é o coração caído, disposto e inclinado a viver ensimesmado, longe dos propósitos de Deus. Então, todos nós temos um grande potencial para viver uma vida sexual longe dos propósitos de Deus. Eu acredito que seja isso, principalmente. Agora, sim, que eu acredito que o abuso, ele distorce a nossa percepção da sexualidade, sim. E dentro da psicanálise, né, a gente tem algumas outras potenciais causas também da homossexualidade que outras linhas da psicologia não apontam, mas a psicanálise aponta também, né? Como questões familiares, como o senhor trouxe aí também. Agora, tem algumas coisas que não colam mais, né, para viver cedendo aos desejos. Porque, como o senhor falou, o desejo ele foi construído a partir de algumas coisas. E, quem sabe, a gente não vai conseguir mapear todas elas. E não vai. Mas, no momento em que a gente entende que ceder ao desejo é uma escolha, sentir o desejo não é. Você tem o desejo, ele chegou ali de alguma forma, que você pode até não gostar de ter esse desejo, como eu não gostava de ter o desejo homossexual, né? Não gostava e lutei contra isso e tentei desvendar esse mistério na minha vida. Mas quando você entende que você não é obrigado a obedecer, a ceder ao desejo só pelo fato de você ter ele, isso te desaliena, te tira dessa caixa, né, de ser determinado por algo que você sente. Né? Não é determinado. Assim como a gente não é determinado a comer coisas que nós temos desejo de comer. Não é porque você deseja que você precisa realizar. Né? O desejo, na verdade, ele aponta para algo que você quer muito, mas que você pode viver sem. Porque você não vai padecer por conta de não realizar determinados desejos. A própria presença, né,
da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela me traz, pastor, um entendimento de que é possível conviver em meio a ambientes que têm coisas desejantes, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era um objeto desejante, mas Deus nos capacitou de forma que nós somos capazes de dizer não para objetos, ou para coisas, ou pessoas que nos rodeiam. Sim. Nós somos capacitados a dizer não para alguns desejos. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela traduz isso. Porque ela não tinha uma restrição sobre ela, como, por exemplo, uma jaula, uma gaiola, uma grade. Não tinha. Então, era o homem em liberdade de olhar para algo sedutor e falar não. Desejo? Sim, eu desejo. Mas não me serve. Não quero. Não quero por quê? Porque não vivo por desejos. Existe uma sentença sobre o cumprimento desse desejo, que se chama morte. E eu não quero essa consequência. Eu não quero essa consequência para a minha vida. Então, hoje eu vejo que a gente, de certa forma, vive alienado acerca do porquê deseja, mas não vive alienado com relação às consequências. Então, ser sabedor das consequências, e nós somos, quais consequências? Morte. Morte de sonhos, morte de projetos. Separação. Culpa, separação, exatamente. Sabe? E nós sabemos que essa é a consequência. E mesmo assim, nós escolhemos acreditar em mentiras de que não há consequência. De que nós podemos, ou Deus vai nos livrar das consequências. Não vai. Ele vai nos perdoar? Vai nos perdoar. Mas a consequência nós vamos colher. Né? Porque é um princípio do reino. Então, duas coisas que para mim não funcionam. Primeiro, dizer que esse desejo é por conta de obra maligna, é do demônio, isso não cola mais. Né? Porque a palavra de Deus diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, assim, Satanás vem com bandeja, ele veio para Cristo, não vai vir para mim e para você? Sim, vai vir. Perfeitamente. E segunda coisa, né, essa questão aí não é bíblica, mas a segunda coisa, eu tenho esse desejo, mas eu entendi então por que eu tenho. Por que eu tenho? Por conta do abuso, por conta de uma família disfuncional, por conta de uma sociedade, por conta de um contágio social, por conta de um grupo, por conta de um sistema, por conta de influência, por conta de uma família opressora. Então, assim, colocar sobre o outro a culpa do que eu sinto e dizer que eu vivo, então, prostrado diante de situações ou de práticas, porque eu tive uma infância destruída, disfuncional, ou que me proporcionou chegar aqui onde eu estou hoje, sabe, pastor? Eu vejo que é uma vida sem autorresponsabilidade, é continuar se escondendo atrás de culpados para continuar podendo viver em paz pecando, sabe? Aqui eu não estou dizendo e não estou minimizando sofrimento. Por quê? Porque também vivi a questão do abuso. Também vivi uma questão de família disfuncional. Também vivi rejeição, abandono afetivo. Então eu entendo que essas questões influenciam os nossos desejos. Agora, colocar sobre a família, sobre um abuso, sobre o demônio, sobre a sociedade, questões que eu vivo hoje, sabe, comportamentos que eu vivo hoje, eu acredito que é transferir uma responsabilidade. E eu acho que aqui é uma chavinha que a gente precisa virar, sabe? O que nós estamos fazendo a partir de coisas que nos aconteceram. Coisas ruins, principalmente. Quem sabe abusos. Então, como eu estou vivendo e tratando crianças feridas que estão aqui dentro, que estão fazendo as minhas escolhas, quem sabe uma criança ferida dentro de mim, que está fazendo as minhas piores escolhas, e eu estou obedecendo essa criança, ao invés de curar essa criança, eu estou obedecendo essa criança que foi ferida. Sabe? Então, o que eu estou fazendo em cima da minha história? Quem sabe que foi uma história de maus tratos, de abandono, de violência. Sabe? Eu estou gozando do desejo
desejos em cima de uma criança maltratada? Então, acho que isso é algo que a gente precisa pensar também, né? Que vem também da questão de interpretar os nossos desejos, pastor. É interessante assim, né, Juliana? Aquela frase tão preciosa, tão bonita, que diz que não importa o que o passado fez de mim, mas o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que restou, com o que ficou. Porque se pensar em traumas emocionais, famílias disfuncionais e quaisquer coisa assim, todos nós tivemos na vida isso. Ninguém veio de um lar maravilhoso, ninguém veio de um lar perfeito, funcionalmente perfeito. A questão não é nem o que aconteceu, é como a gente vai dar direção a tudo isso, como a gente vai elaborar essas perdas, essas dores, esses fantasmas todos. Que sentido que a gente vai dar tudo isso? Porque se cada um contar a história do que foi a sua infância, como vivenciou, como viveu, então o que era para ser hoje você e eu e nós? Nada na vida, né? A questão toda e a diferença não é nem o que aconteceu, é a graça de Deus ter entrado na nossa vida, ter nos resgatado, e esse Espírito Santo nos capacitando para adestrar esses desejos. Eu entendo o desejo como um câncer, ou como um mal, como uma cobra, uma víbora. Ou eu adestro o desejo, ou eu submeto o desejo a uma obediência. Não é nem recalcar, não gosto da palavra recalcar, não é recalcar. Porque se você recalca, ele volta para outro canto. Né? Ou eu adestro o desejo mesmo, essa cobra selvagem, ou adestro isso, ou isso me possui. Quanto mais eu vou cedendo ao desejo, mais ele vai se transformando dono da minha vida. Isso. Ele me domina porque eu vou dando cabresto para ele, eu vou permitindo que ele vá entrando, é um pouco hoje, um pouco depois, daqui a pouco eu estou possuído pelo desejo. E aí danou, porque eu demorei muito para poder adestrar, poder trabalhar o desejo, poder dizer não vou ceder aos seus caprichos, eu vou entender esse fantasma na minha vida, vou entender que isso não é real. Na verdade, o que você falou uma coisa importante é que quando, por exemplo, eu tendo um casal, e o cara fala assim, estou tendo um caso com uma mulher, eu digo para ele assim, o que você vai ganhar com isso? O que você vai ganhar? Porque eu posso dizer para o cara, não, é errado, é pecado. Ele sabe que é errado, que é pecado. Mas eu preciso fazer ele entender qual o sentido de tudo isso, o que ele vai ganhar com tudo isso. Então, quando eu tiro o véu do cara e faço ele enxergar a coisa como ela é, ele se assusta. E o pecado perde o interesse, porque o véu foi arrancado. Porque ele vê a verdade nua e crua. O problema que eu vejo nas igrejas evangélicas é alguém chegar e falar que tem um pecado sexual, por exemplo, e logo o pastor fala, é pecado, é errado, vai para o inferno. E não funciona assim. Ele vai ter que entender o que está por trás de tudo isso. É a carência afetiva, é o desejo de ser desejado, é o fantasma, o que está por trás de tudo isso. Quando ele começa a entender o mecanismo por trás do pecado, e onde ele vai conduzir, o que vai acontecer, o que ele vai gerar, qual é o futuro do pecado, ele vai ter que parar e dizer, eu vou ter que escolher entre viver essa fantasia e a mentira, ou vou ter que desvendar o mistério, tirar o véu e dizer, esta que é a verdade. O pecado, ele parece ser bonito, mas ele é maldoso. Então, é tirar esse véu da pessoa, fazer entender a vida como ela é, enxergar a coisa e perceber qual é o buraco que está por trás de tudo isso. Porque Sim. Aí você consegue conversar com a pessoa. Por que ela tem que se entregar dessa maneira? Por que ela tem que se doar? Não é só o desejo sexual, mas da comida, do alimento, da bulimia, anorexia, desejo de ser visto, de aparecer, de postar foto quase nu, quase... Porque o desejo, ele tem muitas facetas, ele tem muitos objetos. Não é só o sexual. O sexual é um dos fantasmas do desejo. Ele busca outros objetos. Né? Por que você precisa fazer isso? Tentar desmascarar esse desejo, para que possa enxergar e dizer, poxa, por detrás desse véu há um buraco. Exatamente. Por isso que eu acredito muito, pastor, que essa luta contra desejos descontrolados, né? Ela
ela não tá ganha quando você reprime o desejo que você tem, mas quando você entende por que você obedece o desejo. É isso mesmo. Entende? Então, uma das marcas da maturidade, que é o que a gente está falando desde o início, é justamente não reprimir o seu desejo, mas conter o seu desejo, que é diferente de reprimir. Né? Reprimir é você colocar embaixo do tapete, fingir que ele não existe, sabe? Não trabalhar nele, deixar ele oculto, que é o que o senhor está falando aí, né? Só que enquanto ele está ali guardado, oculto, ele continua nos governando. Né? E o conter é diferente. O conter justamente vem de alguém maduro, que diz que é a seguinte situação: eu sei que eu tenho esse desejo. E eu sei o porquê ele está ali. Mas eu não sou obrigada a ceder a ele. E entende? É conviver com a sua sombra, é saber que ele está ali na sua frente. Sabe? É ser honesto com você e saber se eu tenho esse desejo, então, das duas, uma, né? Ou eu abandono, né? Eu fujo dele, ou eu vou e me entrego a ele. Né? Ele não tem outro caminho. Isso foi uma coisa que eu achei tão linda numa publicação. Isso foi uma coisa tão linda que eu achei numa publicação que você fez. Tão linda, porque você falou justamente sobre o recalque. E eu falei, é isso mesmo. Porque eu vejo muita gente que fica tentando falar sobre sexualidade e a pessoa só bota recalque. Quando você bota recalque, você não afasta nada, você potencializa o mal. Então, o recalque potencializa o mal. Então, eu sempre falo assim para os meus pacientes: reconheça que você tem um desejo. Olhe para o desejo e diz, eu tenho um desejo. Esse desejo é cobiçoso, ele é perverso, ele é maligno, ele não é correto, ele não é bom. Nós temos desejos que não são bons. Porém, é o seguinte, não vou corresponder, mas eu preciso reconhecer que eu estou sentindo algo esquisito ou algo estranho, contrário ao meu novo nascimento, à minha nova natureza. Há uma guerra, como Paulo dizia, entre o que eu quero e o que eu não quero. Há um conflito interno entre saber o que fazer e o que não fazer. Aí Paulo diz assim, quem me livra do corpo desta morte? Ele começa, graças a Deus que em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado da morte. Então, o recalque, ele só vai produzir neurose eclesiástica. É aquele monte de pastor que fica dizendo da saia da irmã. Um dia desse eu vi uma coisa que eu achei tão legal que você fez. Eu aplaudi. Quando alguém falou para você assim, mas agora você é uma mulher de Deus, você não devia mudar a sua roupa, colocar uma roupa diferente, e você deu uma carcada sobre esse estereótipo que a pessoa arruma para o outro. Eu falei, eu só caio assim, você é só crescendo no meu conceito, porque é isso mesmo. Então, na verdade, quem faz isso são pessoas extremamente recalcadas na vida. Recalcadas. Porque a liberdade da gente é a gente usar uma roupa sem preocupação com o estereótipo. A gente é a gente, pronto. Qual que é o problema? Mas é esse recalque eclesiástico que vem, e por isso que a gente vê um monte de pastor adulterando, prostituindo, pedófilo demais. Porque há um recalque. E por detrás desse bando de gente santa demais, é um bando de pessoas que estão clamando com desejos pecaminosos, perversos demais. É o que o Anderson Silva faz de monte, mostrando, trazendo à tona essa sujeira debaixo do tapete na igreja evangélica, porque são recalcadores de desejo e não assumem, têm um desejo, preciso tratar, descobrir o sentido. Por que eu sinto isso? Como que eu faço com isso? Como que eu vou lidar com isso? Que sentido, que direção eu tomo para a minha vida? É isso mesmo. Exatamente. Mas é esse ambiente, pastor, de silenciamento, que é o que o senhor chama de recalque, né? Que é dentro da igreja, é o ambiente de silenciamento. Por quê? Porque acho que a gente acha que se o outro colocar para fora, se o outro compartilhar as suas lutas, o ambiente será contaminado. Então é melhor recalcar, esconder, do que saber que nós temos ali no louvor um cara que tem luta na sexualidade. E a luta dele não removeu dele o dom. Não removeu dele a habilidade, não remove dele, sabe?
a profundidade ou a vida que ele tem com Deus, mas ele é um cara que está buscando, né, respostas nessa área. E o que acontece é que a pessoa pensa se culpar tanto porque tem um desejo, se culpar. Juliana, eu atendi uma moça agora há pouco tempo atrás, que ela chegou para o pastor da igreja e disse para ele assim: eu senti um desejo pelo líder do louvor. A moça é casada, o cara do louvor é casado. E ela chegou e contou: senti um desejo pelo líder do louvor. O pastor fez ela ir na frente da igreja e confessar publicamente que ela sentia um desejo pelo cara do louvor. Olha a bobagem, a besteira que foi feita tudo isso. Ela veio em pranto, porque ele tirou ela do louvor da igreja, afastou ela do louvor, acabou o casamento, e ela chegou para mim me contando isso. Eu disse: pois é, filha, quantas pessoas têm desejos errados e estranhos em relação a um monte de gente. Talvez esse mesmo pastor que você tanto falou não sabe conviver com seus próprios desejos e não sabe lidar com o seu desejo. Porque quando a gente olha para a gente e percebe que a gente tem uma trave no olho, a gente olha para o cisco do outro e diz o seguinte: caramba, ele tem um cisco, mas eu tenho uma trave. Então eu tenho que olhar para mim mesmo, porque eu também tenho desejo. Pode não ser um desejo sexual, mas pode ser um desejo de ira, de vingança, de ódio, de ressentimento, de socar alguém na parede, um desejo de roubo, enorme o desejo. Eu também tenho um desejo. E eu também tenho que me policiar. Então, quando o outro me conta que tem um desejo errado, estranho, eu vou dizer assim: cara, vamos orar por isso, porque todos nós somos sujeitos a isso. Olha como a gente é contraditório, né, pastor? Nesse caso, esse infeliz aí, desse seguidor de Moisés, porque ele precisa ser apresentado a Jesus, né? Ele só conhece a lei, ele não conheceu a graça ainda, esse pastor aí. Mas olha só como esse tipo de pessoa é contraditória. Porque esse tipo de pastor é o mesmo cara que olha para uma pessoa que tem desejos homossexuais e fala assim: você não é definido pelo seu desejo, meu filho. Você não vive por desejo, você vive por propósito. Não é o desejo que te define. E é o mesmo infeliz que pega o desejo de uma pessoa que não é um desejo fixado, que é um desejo que vai e vem, e define a pessoa pelo desejo dela. E faz esse tipo de idiotice, sabe? E esse tipo de coisa me entristece demais, pastor, porque não é raro isso. Não é raro, infelizmente. Sabe? É cheio. Hoje nós temos o maior problema sexual nas igrejas não é a homossexualidade. É a heterossexualidade caída de líderes, de pastores, de evangélicos, de gospel famoso, que está mergulhado, afundado em imoralidade sexual. 70% dos cristãos veem pornografia. Divórcio entre os cristãos está lá em cima. 65% chegou à média secular. E a gente, sabe, fixa. E eu acredito que às vezes, sabe, pastor, Deus permite alguém com um pecado diferente, como o homossexual, dentro da igreja, justamente para romper essa religiosidade, esse legalismo de igrejas que vivem na superficialidade. Sabe? Sim. Então, é complicado esse tipo de coisa. Mas é um assunto que... Pode falar. Tem muito tabu, né? Tem muito tabu, né, Juliana? E eu sim, tem muita gente... É um silenciamento, né, pastor? É um silenciamento. Tem muita gente assim da gente, eu peço muito... Para que as coisas não saiam do controle, então deixa no silêncio. A gente não fala sobre coisas embaraçosas. Porque se a gente falar sobre coisas embaraçosas, sabe, a gente vai precisar resolver, e a gente não quer resolver porque dá trabalho. Então a gente continua metralhando pessoas que pecam de maneira diferente de nós, que você diz que peca de maneira diferente, né? Mas todo mundo vive com desejos, sabe? Todo mundo vive com desejos, seja ele qual for. Então a gente continua jogando para Satanás, jogando para... eu não sei fazer, eu não sei como lidar, como evangelizar, como abordar. E isso tudo, para mim, é desculpa ministerial, são preguiças ministeriais, porque a gente não quer compreender, porque não quer ter trabalho, pastor.
Porque dá trabalho. Sim. Ajudar, compreender, se relacionar. Você vai muitas vezes ter que rever a sua própria posição bíblica, que às vezes não é bíblica, é legalista e não é bíblica, Sim. sobre questões que você já tem conceitos formados, conceitos que não são bíblicos, para poder, sabe, quem sabe vai ter que confrontar alguns irmãos da igreja que estão assentados sobre religiosidade, e aí vai gerar desconforto, vai gerar descrédito, vai gerar desseguidores, e a gente não quer. A gente quer a autopreservação das ovelhinhas. Então é Sabe isso uma aí. coisa, Juliana? Vai ter que lidar com casamento. Vai ter que lidar com o casamento, porque não está bem ali dentro, não está legal. Então ele tem que lidar com tudo isso, e lidar é tão difícil. Vai ter que lidar com o filho que tem problema de sexualidade. Isso. Vai ter que lidar com a filha que tem problema de sexualidade. Vai ter que olhar para a sua própria casa, sua própria vida. Eu tenho falado isso. A cada 4 homens cristãos, 3 são viciados em pornografia. 3. 50% dos pastores estão lutando contra a pornografia. O problema, Juliana, é que esses homens egocêntricos, orgulhosos, pastores, bispos, apóstolos, pai-apóstolos, semideuses, eles jamais admitem e jamais tratam disso. E transforma as suas ovelhinhas, as suas igrejinhas, transformam elas no preso, como Paulo disse, daquelas mulheres levadas com sensações e com desejos contaminados. É isso que acontece. Eu conheço N casos de rapazes que tinham problema de homossexualidade, que foram falar com o seu pastor, e o pastor levou ele para a cama, ou o pastor cantou ele sexualmente. N casos. Agora, há poucos dias, um missionário nosso, que foi lá no norte do país fazer um trabalho missionário, o pastor foi atender 2 meninas lésbicas. As meninas chegaram para o pastor para atendimento. Sabe o que o pastor fez? Tirou a roupa das meninas e começou a massagear o seio das meninas para dizer que ele estava sendo um instrumento de Deus para curar a homossexualidade das meninas. Esse rapaz chegou e me contou o caso. Eu fiquei boquiaberto de ver o que o pastor fez com essas 2 adolescentes. Ele não curou, ele só conseguiu fazer com que elas tenham mais nojo, não só do evangelho, como da figura masculina. Então está cheio, está lotado. Agora eu peço muito às pessoas, a gente está concluindo já hoje, para que orem pela Juliana e orem por pessoas que têm lutado contra isso e contra essa neurose eclesiástica nas igrejas evangélicas, porque tudo isso é uma casca por cima e por debaixo é uma podridão enorme, enorme demais da conta. Eu ouço muito isso em gabinete pastoral e em terapia, com pessoas que me contam as coisas mais absurdas possíveis. São 34 anos atendendo pessoas. Então a gente ouve as coisas que acontecem nas igrejas evangélicas com esses pastores e líderes, que a gente fala assim, não é possível o que está acontecendo. Isso está demais, demais. E Deus está trazendo à tona isso para mostrar que a sua igreja está doente. E Deus está levantando pessoas como você e como outras pessoas para falarem e para dizerem que a igreja precisa ter um conserto sério a partir do altar de Deus. Então, eu agradeço você. Eu sei que tem muita gente falando aqui, gente. Vai ficar salva a live. Eu vou mandar o link depois para a Juliana. Ela vai colocar para vocês. Em março de 2022, ela vai estar com a gente aqui na igreja. Uma sexta, um sábado, domingo. E quero que você ore muito para essa menina, gente. Porque essa menina precisa de oração, de cobertura de oração. Eu tenho orado por você. Não nos conhecemos. Eu tenho orado pela sua vida, Juliana, porque você é uma preciosidade, você é uma pessoa que fala corretamente, que não vai para os extremos. Eu vejo isso nas suas postagens. Eu não sigo pessoas que são extremistas demais, que rotulam todo mundo, mas eu acho tão bonito o que você faz, mostrando que é possível vir para Jesus. E enquanto estamos com Jesus, Ele trabalha em nós toda a deformidade que nós temos desde nossa infância.
Esta que é a verdade. Não existe uma pessoa pronta. Nós estamos sendo aprontados todos os dias no trabalho com Deus e vamos ter desejos que vão aparecer para nós milhões de vezes. Milhões de vezes. A questão é o que eu faço com tudo isso? Que lugar que eu dou? Que crédito que eu dou a tudo isso? Porque a serpente continua como com Eva, dizendo para a gente que isso é bom para nós, mas não é bom para nós isso. Né? Então, muito obrigado por você ter atendido. É tanto assunto, né? Que a gente vai emendando um no outro e é tanta coisa para falar, né? E eu fico feliz em saber que o Senhor tem essa indignação também, sabe, pastor? De não fazer vista grossa, de entender que realmente a igreja precisa de um conserto. E sim, nós precisamos, porque começa pelo altar, né? Não começa pelos de fora, começa pelos de dentro. E enquanto a gente não tiver a coragem de demonstrar que somos imperfeitos, que precisamos da cruz, começando pelos líderes, né, pastor? Começando por nós, liderança, a liderança que precisa dar esse caminho, né? Como que a gente vai trilhar um caminho se a gente não passou por ele? Eu tinha uma das minhas ministrações, pastor, que eu tenho vários temas que eu trabalho nas igrejas, e um deles era aconselhamento em sexualidade. E quando eu mostrava os temas para as igrejas, todas as igrejas queriam esse tema. Quero que você trate, nos ensine a aconselhar em sexualidade. E quando eu ia nas igrejas, eu começava a perceber que os líderes estavam mais podres do que as ovelhas que eles queriam ministrar. Porque as ovelhas, elas tinham o que é necessário diante de Deus, o coração rasgado. Olha, eu sou isso aqui. Eu estou vivendo isso aqui. Eu estou no pecado mesmo. Sabe? O coração quebrantado me ajuda. E do outro lado você tinha um cara que também estava no pecado, mas estava no oculto. E estava vivendo como os fariseus. E queria aprender a ministrar o outro sem passar pelo processo que primeiro tinha que passar por ele. Então eu retirei essa ministração. Eu não ofereço mais esse tema para as igrejas, porque a gente está precisando de tratamento. Somos nós, sabe? Nós precisamos ser tratados nas nossas fraquezas, nos nossos pecados. E nós precisamos de coragem, sabe? Coragem para demonstrar isso. Para demonstrar que também falhamos, que também erramos, e que, quem sabe, estamos em queda, estamos em luta, né? E que não vamos ser descartados por Deus por isso. Quem sabe a igreja vai sim nos descartar, porque é o que ela aprendeu a fazer. Descartar quem peca na sexualidade e não ajudar a ter um conserto, mas jogar fora o cara. Mas Deus não tem lata de lixo, Deus não vai jogar ninguém fora, não. Então eu que agradeço, pastor. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Eu sou terapeuta, trabalho com gente, minha filha também é psicanalista, trabalha com gente, e eu, como terapeuta, eu atendo muita gente, e eu faço terapia para procurar me entender, eu tenho suporte, eu busco ajuda, eu me submeto a amigos, pastores que falam comigo, conversam comigo. Eu tenho minha mulher, minha filha que me confrontam quando tem alguma coisa que não está legal. Porque o que falta para muita gente é estar sujeito a alguém que possa apontar alguma coisa, dizer, tem que mudar nisso. É o ferro que afia o ferro. Não ter orgulho para dizer, preciso aprender, preciso melhorar, não está correto, vou ouvir. Fazer terapia é fácil? Não é fácil fazer terapia. A gente ouve coisas doloridas, especialmente no que se refere a essa criança interior machucada, ferida, abandonada, que é a causa de todas as tragédias na vida do adulto, essa criança ferida interiormente. Então, é difícil, dói. Tem dia que você sai da terapia sem norte, é verdade. Mas o confronto me ajuda a mudar. Eu só posso mudar quando alguém pode me confrontar, dizer, não está correto, não está legal. Olha para a tua sombra. Olha para a tua sombra interior, olha para o seu mundo interno e veja, antes de você consertar o mundo externo, o quanto que você precisa mudar. É como diz Jordan Peterson, ele diz, antes de você querer mudar o mundo, arrume seu quarto, arrume a sua cama, arrume a sua escrivania.
Não há como a gente querer mudar se a gente não começar a olhar para a gente e se permitir com que alguém de fora possa aprontar para a gente coisas que a gente tem que mudar. Por isso, estar debaixo de uma orientação, um mentoreamento, um pastoreamento, alguém que possa acolher a gente, ouvir a gente, é de fundamental importância para a gente poder crescer. Ninguém cresce sozinho, a gente só cresce com o outro, a gente só cresce aprendendo com o outro, a gente só cresce quando o outro confronta a gente. Caso contrário, a gente fica uma pessoa soberba, insuportável, dono da verdade, e o pecado come e destrói a gente, totalmente a gente. Que Deus cubra você, Juliana, com o sangue de Jesus. Deus te guarde, te proteja de más pessoas, más companhias, da maldade do homem. Deus te levante, te fortaleça. Você pode ter certeza, aqui em Rio Claro, São Paulo, tem um grupo de irmãos, uma igreja com mais de 1000 membros, que ora por você, para que Deus te leve aonde quer que te leve e te faça vitoriosa em tudo quanto você fizer. Pode ter certeza que você tem aqui o corpo de Cristo contigo para te abençoar e te amar. Já muita gente da igreja segue você, já compartilhei muitas coisas suas com as pessoas e nós estamos orando pela sua vida. Seja bem sucedido em tudo quanto você fizer. Que Deus te abençoe muito, 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 em nome de Jesus, tá bom? Amém, pastor. Muito obrigada. Um abraço para todos que assistiram. Um beijo. Vamos estar juntos. Beijo no coração. Tchau, pastor. Obrigado. Até mais. Amém.